amores, olha eu aqui de novo na manhã dessa segunda-feira para iniciarmos agora o nosso capítulo 3 de matemática e hoje nós iremos começar o capítulo falando sobre todas as formas. Neste capítulo nós iremos estudar as formas geométricas, espaciais e suas relações com as figuras planas por meio do contorno e a observação das faces e de planícies. Vamos explorar também todas as ideias de perímetro e área de cada figura plana. Na abertura do capítulo de vocês, lá na página 50, vocês vão encontrar essa ilustração dessas ocas. Aqui é uma imagem retirada lá do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que foi implantado lá no ano de 2007. E aí vocês vão analisar esse texto, vão analisar a imagem e vão responder a esses 3 questionamentos que se encontram na página 51. E o primeiro deles faz uma pergunta para vocês. Qual o formato que é o formato dessas ocas que são semelhantes a qual figura geométrica? Parece com um quadrado, com um retângulo, com um triângulo, com uma pirâmide? Parece com o quê? Vocês vão analisar e vão responder. Vocês acham que o chão dessas ocas tem qual formato? Ele é irregular, ele é regular, ele é fundo, ele é plano? Eu quero que vocês respondam o que vocês acham. E o terceiro questionamento, ele fala sobre a luz do sol quando reflete na oca, projeta qual sombra no chão? Essa figura geométrica que é representada no chão parece com o quê? Vocês vão responder posteriormente, vão estar me enviando. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessas formas, as classificações das figuras espaciais. Assim como os prédios, as figuras podem apresentar muitas formas, características e propriedades. Então, cada figura espacial tem sua forma e tem sua característica própria. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma. E para isso, nós vamos observar atentamente e vamos poder até classificá-las. A primeira característica que devemos notar é se a figura espacial que nós vamos observar ela tem a superfície plana. Nesse caso, se essa superfície for plana, nós chamamos elas de faces. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada classificação. Nós temos aqui o poliedro, que algumas construções têm formatos semelhantes ao dos poliedros. Vamos observar. Nós temos aqui 4 ilustrações. E nós temos como característica dos poliedros que são figuras espaciais que apresentam apenas uma superfície plana. Então, os poliedros vão ter apenas uma superfície plana, que nós iremos chamar de face. E as outras formas são semelhantes a outras figuras. Nós temos aqui, na primeira imagem, uma figura medieval, retirada lá da Hungria. Na segunda figura, nós temos aqui a entrada no museu, localizado na França. Na terceira imagem, nós temos outro museu de arte, que fica localizado nos Estados Unidos. E nossa última imagem, nós temos aqui a imagem do Museu de Arte, que fica localizado em São Paulo. Então, os poliedros, eles têm apenas uma superfície plana. As outras são de formatos diferentes. E as construções, elas podem obter esses formatos dessas figuras geométricas espaciais. Outro tipo de figura que nós também vamos ver aqui são as figuras que nós chamamos de prisma, que dentro desse grupo dos poliedros existem outros conjuntos de sólidos, que nós temos aí os prismas e as pirâmides. Nós vamos falar um pouquinho agora das características de um prisma.
Prismas são poliedros que têm duas faces opostas, paralelas, de mesmo formato e tamanho. Então, os poliedros só têm uma superfície plana, já o prisma tem duas superfícies planas, que nós vamos chamar aí de faces, e essas faces vão ficar opostas uma à outra, e essas faces terão o mesmo tamanho e o mesmo formato. As faces que contêm metade das vértices de suas prismas são chamadas de base, assim como os prismas têm duas bases. As faces que não são bases são chamadas de faces laterais e têm o formato retangular. Essa é uma característica do prisma. Os prismas têm duas faces do mesmo tamanho e do mesmo formato, e as vértices laterais são de formatos retangulares. Os prismas são nomeados de acordo com o polígono de suas bases. O prisma de base triangular, de base pentagonal, hexagonal, entre outros. Nós vamos denominar essa nomenclatura de acordo com os polígonos da base de cada prisma. Já as pirâmides têm apenas uma face e as suas vestes, elas são triangulares, têm o formato triangular. A face que contém todas as vestes da pirâmide, exceto uma, nós chamamos de base da pirâmide. Assim, a pirâmide tem apenas uma base, ou seja, apenas uma face. Os prismas são nomeados, as pirâmides são nomeadas de acordo com os polígonos da base. A pirâmide tem a base triangular, pentagonal, hexagonal ou entre outros. Essa nomenclatura também nós vamos denominar de acordo com os polígonos que encontram-se localizados nessa base. As faces que não são bases, nós chamamos de faces laterais, e este formato é o formato triangular. Lá nos prismas, o formato é retangular dessas bases laterais, e no triângulo, nas pirâmides, nós temos aí o formato triangular. Já os corpos redondos são sólidos que têm superfície ou parte dele arredondado, semelhantes também às ocas das comunidades quilombolas, lá na abertura do capítulo que a gente viu. Então, nós temos aqui algumas construções que têm esse formato parecido com esses corpos arredondados. Nós temos o exemplo aqui do edifício, que fica localizado no Emirados Árabes. Nós temos nosso segundo exemplo, que é o edifício que é localizado na França. E nosso terceiro exemplo é um exemplo de um castelo antigo, localizado lá na Lituânia. Vamos falar também um pouquinho sobre os contornos. E nós vimos que podemos observar figuras plenas que formam figuras espaciais. Os retângulos e os quadrados iguais a este podem formar um paralelepípedo como este. Nós temos aqui no lado esquerdo da telinha as figuras retangulares e do lado direito nós temos aqui um paralelepípedo. Então nós temos duas formas que nós podemos formar com contornos de um paralelepípedo. Já a Ana está mostrando para a gente um formato de um triângulo. E esses triângulos podem fazer parte de uma pirâmide como a do lado direito, que nesse caso aí vai ser uma pirâmide com uma face e vários polígonos. Podemos colocar uma figura espacial sobre uma folha plena e passar um lápis em volta dela, formando uma figura plena no papel, representando que a figura obtida é apenas uma linha fechada.
o seu interior não foi considerado, nós chamamos isso de contorno, que vai ser o mesmo exemplo lá do terceiro questionamento da abertura do capítulo, que pede para vocês imaginarem quando o sol bate e qual é a figura que é projetada no chão. Então, nós vamos chamar essa figura quando nós não temos, nós temos apenas os contornos, as sombras, nós vamos chamar de contornos porque nós não vamos conseguir obter ou ter uma noção da figura representada do seu interior. Nós vamos ter apenas a figura sombreada, apenas o contorno. Olha só que nós temos dois exemplos. Nós temos um exemplo aqui quando consideramos também a região interna de uma figura plena. Essa é chamada de região plena. Nós temos na figura onde está sendo desenhada uma folha de papel, uma figura geométrica, do lado esquerdo da telinha de vocês, e já do lado direito nós temos essa figura representada. Então nós só temos o sombreamento, o contorno dessa figura. Nós não temos noção da parte interna dessa figura, de qual altura ela é, qual o tamanho que ela tem. Nós temos apenas o contorno dessa figura espacial. Já as planificações, se repetirmos o processo do slide anterior, que foi colocar a figura sobre uma folha de papel e aí pegarmos um lápis e riscarmos para poder ter o tamanho dessa figura, se a gente fizer isso sobre um caderno, nós teremos aí um contorno de cada uma das faces desse prisma ou desse pirâmide. E aqui nós temos 4 exemplos. Vamos ver. No primeiro exemplo, a figura de um prisma triangular está sendo colocada sobre a superfície de um caderno e nós vamos desenhá-la. O contorno dessa face do prisma é o mesmo da face oposta de um triângulo. Agora podemos apoiar o prisma sobre a face lateral e vamos repetir esse mesmo processo. Observe. Nós temos aí um prisma, nós temos duas faces iguais e as suas laterais são de formatos diferentes. As suas faces têm o mesmo formato e o mesmo tamanho e a lateral dessa imagem nós teremos formatos diferentes do que esse formato da face. Se nós repetirmos esse processo para cada uma das faces desse prisma, nós podemos ter essa figura planificada. Olha só, do lado esquerdo nós temos a figura geométrica e do lado direito, nesse terceiro exemplo, nós temos aí a figura planificada que foi desenhada. Como um processo semelhante, podemos chegar à planificação de uma pirâmide. Olha só, nós temos aí o exemplo de uma pirâmide planificada. A pirâmide de forma geométrica e ela já planificada no papel. Porém, meus amores, esse é um exemplo que nós não podemos aplicar a toda e qualquer figura geométrica. Vamos entender o porquê. Porque para todo sólido, essa técnica não daria certo. Nos corpos redondos, por exemplo, ao representarmos essa planificação, temos que tentar imaginar qual a figura ao ser moldada, contornando as faces planas ou a face plana. Resulta um sólido pretendido. No caso de um cilindro, por exemplo, as bases têm o formato circular. Portanto, para contornar as duas bases ao mesmo tempo, temos que moldar um retângulo sobre o contorno dessas bases. Olha só, nós temos aqui um cilindro e aí vamos tentar fazer essa planificação. Nós temos aqui 3 passo a passo e aí no primeiro exemplo nós temos o cilindro já pronto, no segundo nós estamos tentando planificar e na terceira imagem nós já temos aí o nosso cilindro
planificado. Então, diferente do slide anterior, nós não teríamos como aplicar a mesma técnica. De forma semelhante, podemos proceder com outros corpos redondos, sempre na intenção de contornar a base. Primeiro nós faríamos a base desse cilindro tem duas faces do mesmo tamanho e o formato circular, nós planificamos aí, nós temos uma base retangular. Meus amores, agora eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada do capítulo 3 e que vocês respondam esse questionamento que encontra-se na página 53 e você o que acha. Vocês vão responder também as páginas 54, 57 a 59. Lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até quarta-feira, porque quinta-feira nós já vamos trabalhar outro conteúdo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!